Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que a gente está aqui novamente, nos reunindo através do WhatsApp, do YouTube, dos recursos que nos são permitidos ser utilizados para chegar até você, meu irmão, minha irmã. Uma saudade imensa no coração, aquela saudade de estar junto, de poder se abraçar, mas a gente sabe que o pensamento, a vontade, o sentimento verdadeiro, ele são ferramentas para chegar até os corações, os nossos corações. E é com esse sentimento que eu, nesse momento, me dirijo a você que está assistindo, que está acompanhando o nosso grupo. Nós retomamos depois de umas pequenas férias, 2 semaninhas aí que ficamos devido aos feriados, sem o nosso estudo. Na semana passada nós retornamos, vocês lembram, no capítulo 23, foi uma nova situação que foi surgida, naquela condição daqueles irmãos que estão ali se tratando, dentro daquele pavilhão diferenciado, naquele posto de socorro. A você que não está acompanhando, meu irmão, minha querida irmã, fiquem tranquilos, os vídeos nossos estão todos disponíveis. Você também pode pegar o seu livro, dar uma lidinha, você rapidamente já vai ficar acompanhando novamente junto com o grupo. Nós estamos hoje no capítulo 24, a prece de Ismália. Então nós vamos só fazer uma breve recordação do que foi o nosso capítulo anterior, onde, ao chegar naquele local, onde haviam muitos irmãos e irmãs que estavam em condições de um sono profundo, Aniceto aproveitou a oportunidade de aprendizado e encaminhou Vicente e André Luiz até os locais um pouco, vamos dizer assim, mais afastados do centro onde estava o Alfredo e aquela equipe que estava colaborando, ajudando aqueles irmãos. E aí conduziu eles até próximos de pessoas que estavam com uma expressão bem estranha, uma expressão de dor, de sofrimento, e pediu a eles que fizesse ali uma intervenção, que tentasse aproveitar os recursos que eles tiveram quando eles fizeram, vocês lembram bem, aquele tratamento lá em nosso lar, aquele tratamento para ampliar a visão espiritual. E eles tiveram acesso aos casos pessoais de cada um daqueles espíritos que estavam ali. André Luiz foi ver de uma mulher, Vicente foi ver de outra pessoa, e provando que realmente André Luiz aproveitou aquele tratamento, André Luiz conta o caso daquela irmã. Ela havia cometido um crime, mas ele consegue ter um olhar amoroso para aquela situação, faz um esforço para não ficar julgando aquela irmã e consegue, através do seu olhar bondoso, transmitir bons fluidos e colaborar no tratamento daquela irmã. Logo em seguida, recebem ele e Vicente os elogios de Aniceto, que estava satisfeito com o que tinha visto, por aqueles dois aprendizes. Aniceto chama os dois para retornarem ao centro, junto aos demais trabalhadores que estavam com Alfredo, porque ali aconteceu uma situação especial. Era um momento de prece. Dentro de poucos instantes, nós vamos continuar então os nossos estudos agora, a partir de agora. Vamos entrar pelo capítulo 24, então, a prece de Ismália.
Dentro de poucos instantes, estavam reunidos de novo ao grupo. Então, eles tinham se afastados, tinham ido mais para o, o fundo do pavilhão e naquele local onde os trabalhadores não estavam chegando para prestar assistência. Infelizmente, devido àqueles espíritos que estavam ali adormecidos estarem ainda muito cristalizados com a questão, com as suas questões pessoais. E aí, quando Aniceto percebeu que chegara o momento da prece, ele chama os dois aprendizes, vamos voltar ao centro, próximo onde estava o grupo. O administrador fez um sinal luminoso, um formato triangular, e André observou que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento da oração no posto de socorro, disse Alfredo, bem gentil. Alfredo diz isso como se estivesse prestando ali uns esclarecimentos para os dois irmãos que não estavam ainda acostumados a esse trabalho. E André descreve que o sol ele desapareceu no céu, mas toda aquela cúpula celeste refletia um disco de ouro, sabe? Naquele momento espetacular, quando o sol está se pondo. A visão era uma visão muito bonita. Os efeitos de luz daquele momento, André conta que ficou muito emocionado. E Alfredo pede naquele instante para que eles apagassem todas as luzes artificiais daquele pavilhão antes da oração. Aí no centro dos pavilhões se formou uma sombra, até muito intensa. Mas o novo aspecto do céu, banhado em tonalidades sublimes, ele conta, dava a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto azul iluminado à distância. Então formou-se ali uma imagem muito bonita. Muito impressionado, o André Luiz procurou ficar próximo daquele grupo de companheiros. Foi se aproximando até ficar ao lado deles ali. E no quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto deles ali, como se estivessem fazendo uma honrosa companhia à nobre Ismália. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas que ainda dormiam. André notou que, embora estivesse ali próximo, junto da equipe principal, vamos assim dizer, Aniceto se esquivou a chefia espiritual da oração, quer dizer, ele não se apresentou ali para fazer a prece. Alegou ele, por direito, que essa posição cabia a Ismália. E Ismália, então, num gesto de muita delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos em silêncio, salientando, porém, que lhe seguia o André Luiz e todos aqueles irmãos as frases que Ismália dizia, atendendo às recomendações de Aniceto, que aconselhou a todos eles, André Luiz e Vicente, é claro, a repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo de ritmo e harmonia ao verbo e ao som e à ideia numa só vibração. Então não era só ouvir a prece por ouvir, mas era repetindo para colaborar
com aquela incidência vibratória. Cada frase que Ismalha dizia, André e os demais repetiam mentalmente e assim serviam como se irradiassem aquela vibração. E a prece é linda, vale muito a pena a gente repetir aqui. Começa a Ismalha dizendo o seguinte: Senhor, dignei-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos prontos para executar a sua vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a realidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, tenha piedade dos vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Nesse momento, André relata que a voz de Ismalha penetrou muito forte no seu coração. E observou André por um momento que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Essa mulher estava irradiando luz. E em vista da ligeira pausa que Ismalha fez na oração, André observa as outras pessoas. Ele olha em volta e olha a todos. E ele verificou que o mesmo fenômeno se dava com eles também, só que menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismalha estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem aquelas roupas de luzes muito fortes, em que predominava a luz de cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de aniceto. De um lilás, André diz, surpreendente. Em seguida tinha Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo. Depois dele vinham alguns servidores que tinham na sua fonte claridades sublimes em várias cores. E depois destes haviam Vicente e André, que mostravam uma fraca luminosidade, a qual, porém, deixavam eles muito felizes, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava um corpo sem luz, como acontece na esfera carnal. Então a gente lembra, e acho que vocês já devem ter ouvido falar, daquele livro tão bom chamado Voltei, o livro Frederic Wigner, o nosso irmão Jacó, onde ele dizia, Frederic Wigner expressa bem naquele livro
a questão da luminosidade espiritual. Aqueles irmãos que já conquistaram a sua luz. Isso é uma conquista. Isso não é para qualquer um. Então, ali, naquele caso, fica bem claro para todos nós a qualidade dos espíritos envolvidos naqueles trabalhos. Então, a Ismália, de uma ascendência espiritual grande, né, um espírito que irradiava muita luz, aquelas pessoas que estavam em volta, Aniceto, Alfredo e até André Luiz e o irmão, companheiro de caminhada Vicente, que também estavam ali irradiando luz, embora bem mais fraca. E os demais irmãos que ainda não haviam conquistado a sua própria luz. Continua a Ismália. Temos ao nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvalando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Casais desventurados pela incompreensão das vossas leis augustas e generosas, jovens que se entregaram de corpo e alma à ilusão. Muitos deles atolaram-se no pântano do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera dos seus desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que esse sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos irmãos são vítimas de terríveis pesadelos, por terem deixado de lado no mundo material os seus mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimenta-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e nossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram do caminho reto, pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca nos círculos carnais, tece os fios da miséria, envolvendo os destinos e os corações. Pedimos, Senhor, a sua misericórdia para com eles. Rogamos igualmente para nós a verdadeira noção de fraternidade universal. Ensina-nos a transpor as fronteiras de separação para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado de nosso entendimento. Ajudai-nos à compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-nos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui nos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos atrás, nos postos de socorros da vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Que oração maravilhosa! Que coisa mais linda que diz a Ismália na sua prece. Muito emocionante. Vocês vejam que ela fez ali um paralelo entre os feitos de Jesus para conosco, e digo isso como humanidade,
quando ela faz as comparações com os leprosos da época, os cegos, os paralíticos, né? E ela faz aquele paralelo que serve para todos nós, os leprosos espirituais, os cegos do entendimento, os paralíticos da vontade, os filhos pródigos do vosso amor. Que bonito, né? E a Ismália fez uma nova pausa, e agora um pouquinho mais longa. André Luiz aproveitou para enxugar as lágrimas que estavam nos seus olhos. E ele conta que ele sentiu dentro dele um calor, um suave calor. Parecia que vinha da alma. Tão intensa era essa nova sensação de conforto que ele interrompeu a concentração nele mesmo a fim de olhar em torno. Então ficou olhando em volta. O pessoal ali quietinho para a oração e ele olhando, aproveitou para olhar. E prestando bastante atenção no alto, ele enxergou, maravilhado, grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem em cada um deles que estavam ali naquele momento orando. Aqueles flocos iam até as pessoas que estavam em oração. Eles só não caíam nos irmãos que estavam adormecidos. Mas em todos eles que estavam ali quietinhos na concentração da oração, aqueles flocos esbranquiçados vinham e tocavam as pessoas. Ele teve a impressão de que eram derramados do céu sobre as cabeças das pessoas, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Malha até ao último servidor. Não cabia nele de tanta admiração. André ficou muito impressionado. Os flocos, eles desapareciam a tocar nas pessoas, começando, porém, a sair, começaram a vir, a tocar, né, pela cabeça, ia no peito. E aí, gente, aconteceu um efeito interessante. Começou a sair da cabeça e do peito daqueles irmãos que estavam em oração grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estavam revestidos, elevando-se no ar e atingindo aqueles irmãos que estavam dormindo. Olha que interessante! Então, durante a oração, eles receberam, através daqueles flocos, né, alguma energia, alguma vibração, né, que tocavam neles, e deles saíam algumas bolhas luminosas que tocavam naqueles irmãos que estavam dormindo. E essas bolhas eram de acordo com a luz que cada um estava irradiando. Olha que legal! Essas bolhas, elas iam flutuando, tocavam aqueles irmãos e seguiam. Que bacana! E ele reparou que, prestando bastante atenção nisso, né, o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalha eram mais brilhantes, intensas, eram até mais rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Então aquela bolha ia, seguia, tocando nos irmãos que estavam ali, e de acordo com a gradação espiritual, essa bolha tinha mais mobilidade e mais luz, e conseguia atingir mais irmãos que estavam ali dormindo. Então, as bolhas de Ismalha eram rápidas, né, bem luminosas. Em seguida, tinham as do Aniceto, a do Alfredo e os dos demais. Os servos que estavam de corpo ainda obscuro, sem luz, emitiam vibrações fracas, mas
visivelmente luminosas. Saíam deles aquelas bolhas luminosas, mais fracas, cada qual naquele instante de contato com o plano superior revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Aqueles que tinham alcançado por mérito uma condição melhor oferecia muito mais cooperação em forma de luz. Ele distribuía a sua luz para os demais. Aqueles que tinham menos também colaboravam com o que podiam. Não deixavam de colaborar. Porém, a sua luz era mais limitada, era uma luz mais fraca, vamos assim dizer. Observando que André Luiz estava espantado com tudo aquilo, e Aniceto é um professor cuidadoso, então ele está sempre de olho nos seus tutelados. Aniceto fala para ele no ouvido dele, bem baixinho assim, ó. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Olha o nome que se dá naquilo. Elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos, os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. Olha que show, hein? Que interessante. Pessoal, o nosso capítulo vai se encerrando. Nós vamos ficar por aqui e vamos, assim, continuar essa conversa gostosa lá no nosso grupo de WhatsApp com os nossos comentários e observações. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que está colaborando conosco, participando. Estou muito feliz de estar nesse trabalho com vocês. Então vamos agora, pessoal, para o nosso grupo, para as nossas observações. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado por participar conosco. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço fraterno a todos vocês. Que Deus abençoe.